Então, existem conceitos, né? Conceitos básicos na economia capitalista, né? Conceitos básicos, conceitos de extremo valor e que fundamentam o capitalismo, fundamentam o dinheiro, fundamentam qualidade de vida, tudo isso, e que, com o passar do tempo, foram sendo esquecidos e negligenciados, né? Como pode se observar na sociedade moderna, que por sinal não é também aquelas coisas, né? Pode se observar aí, é só observar, por exemplo, a questão da modernidade, a questão da mentalidade modernista, né? De modernismo, não sei o quê. Isso tudo aí gera diversas subversões. E uma das subversões que mais acontece, né, é justamente a subversão da noção da riqueza. Isso aí é óbvio. Só observar, por exemplo, como as pessoas elas tratam com superficialidade toda essa questão de gerar-se riqueza e preservar-se a riqueza, né? Isso aí é totalmente negligenciado. E quando a gente vai analisar, quando a gente vai estudar os economistas clássicos, os economistas de antigamente produziam, né, bons temas, bons artigos, bons livros, que hoje em dia não observa-se, né? Hoje em dia observa-se uma falta de criatividade, uma falta de profundidade, uma falta de conteúdo. Hoje em dia o cara ele só quer escrever livro, ele quer produzir ali só pra ganhar dinheiro. É dinheirista, né? É dinheirista o cara. O cara que escreve 100 livros, 500 e-books, né? Escreve tudo isso passa só para encher o bolso de dinheiro e sair vazado. Não produz nenhum tema com profundidade intelectual. Por isso, essa modernidade se afunda como pode se observar hoje em dia, né? Então, ao avaliar essa questão da riqueza, precisa-se ver alguns pontos. É necessário que consideremos algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é a questão da poupança. Poupança é uma coisa extremamente importante. Por que a poupança é importante? Porque a poupança ela vai determinar os investimentos e a forma como vai se utilizar o dinheiro no futuro. Se você não tem dinheiro agora, não adianta, entendeu? Não adianta você querer achar que num passe de mágica você vai conseguir dinheiro no futuro e vai ficar milionário. Não. Você sempre precisa ter uma reserva, você sempre precisa ter uma base para lançar os investimentos futuros, para lançar os gastos, para lidar com os problemas, para gerar produções futuras. Inclusive, quando você vai avaliar, né, o preço de um produto, por exemplo, de uma empresa, o que você precisa avaliar no custo é justamente os custos que você fez no passado. Porque os custos que você fez no passado, eles vão ter um peso no padrão de produção que a sua empresa vai possuir e como ela vai conseguir sucesso no mercado. Entendeu? Isso aí é uma coisa também básica, que o pessoal ignora, né? Ignora porque os caras são desinteressados. E também, outra coisa também que precisa ver-se sobre a poupança é o efeito monetário, é o efeito na economia real que ela tem. Porque se as pessoas têm uma tendência natural a poupar, se elas têm uma maneira de poupar, você precisa tomar cuidado em como os efeitos do governo, por exemplo, podem afetar a poupança, né? Podem afetar ali as formas de produção. Inclusive o Hayek, que é o grande Hayek, grande economista da escola austríaca, Friedrich Hayek, fala muito bem, né? Fala muito bem sobre essas questões, né? De poupança, de estrutura de capital, mas isso é coisa complexa, né? Isso é coisa para vídeo complexo. Agora, né? Outras coisas também que precisam se considerar é a questão da riqueza. E o que é riqueza? Riqueza não é você pegar ali um monte de cédula de dinheiro e gastar e não sei o quê. Não, isso não é riqueza. A riqueza não é a moeda, não é o papel. A riqueza é o que você compra, é o que você troca pelo papel. O papel em si, ele não possui o valor. O papel é um meio de troca, entendeu? Se um país gasta muito e não produz nada, esse país ele está condenado, entendeu? Ele não tem como se desenvolver. Isso aí é básico. Um país necessita de uma produção muito grande, porque a verdadeira riqueza ela não está no consumo exacerbado, ela está na produção exacerbada. O consumo ele sempre deve ser moderado, o consumo sempre deve ser bem definido, bem analisado, entendeu? Porque se você simplesmente consome tudo, né, e você não provém uma base para produzir, o que vai acontecer vai ser a catástrofe. Não tem como uma sociedade sobreviver numa condição dessa. É simplesmente impossível. É totalmente incorreto. Basta ver, por exemplo, como a sociedade moderna evoluiu. Como que a sociedade evoluiu para esse padrão de riqueza tão alto? Porque a tecnologia evoluiu de maneira absurda. A tecnologia avançou muito. E como a tecnologia avançou muito,
a produção também avançou muito. E como a produção gigantesca, em larga escala, nesse nível, nas eras atuais, tem-se ali um alto padrão de riqueza, certo? Um padrão jamais visto de riqueza. Porque a riqueza é isso, a riqueza são os produtos, a riqueza são os bens, não é o dinheiro em si, não é a moeda. Por isso que quando o governo imprime dinheiro, imprime moeda, não está gerando riqueza. Ele não está gerando bem, ele está gerando papel. Isso é uma lição importante também. Imprimir dinheiro não gera riqueza. Nunca gerou, nunca vai gerar, entendeu? Ela pode distorcer a economia, né? Pode distorcer ali a forma de produção, mas não vai gerar riqueza em si. Uma lição básica também para qualquer pessoa.